Mas, enfim, o que eu trago hoje aqui é também uma reflexão sobre o que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse recentemente quando afirmou ter senso de urgência para a votação de matérias importantes. É uma lorota daquelas, né? Porque, afinal de contas, se ele tivesse senso de urgência, não teria se ausentado do país por 12 dias, né? Deu um rolê em Glasgow, lá na Escócia, foi para Lisboa, chegou anteontem. Enfim, e o fato é que não se fala, o tal do senso de urgência continua sem gritar na presidência do Senado, no Senado Federal. A gente assistiu essa semana a Comissão de Constituição e Justiça se reunir, e cadê o presidente da CCJ? Não estava. Não apareceu. Por quê? Porque ele estava entre aqueles muitos deputados e senadores que passaram esse feriado estendido, o feriadão agora recente, né, que começou exatamente na sexta-feira 12 e está acabando agora domingo. Tem muita gente que ainda está lá, só volta domingo, né? E com isso as coisas vão sendo proteladas, apesar de tantos projetos que o Brasil tem ainda, precisa que sejam votados, decisões importantes para o país, pendentes de votação no Congresso Nacional, na Câmara e no Senado, enquanto os seus dois presidentes flanavam no exterior. De outra maneira, a gente percebe outros exemplos, né, desse, entre aspas, senso de urgência, né? Ontem, a Câmara dos Deputados aprovou 7 acordos internacionais firmados pelo Brasil. Aprovou somente ontem, né? 7. Aí eu fui ver esses acordos que foram aprovados, e é chocante saber, por exemplo, que um deles trata uma convenção relativa à transferência de presos condenados, de pessoas condenadas. E o acordo, minha gente, sabe de quando é? De 1983. Foi aprovado ontem, né? E há outros acordos realizados, nenhum deles recentes, né? São acordos antigos que estão pendentes de votação. O Brasil subscreve, os presidentes do Brasil ao longo desse período, aquelas coisas, né? Aí vão lá fazer visita no exterior, aí fazem um acordo, não tem muito o que fazer, aí ficam buscando formas de criar um factoide. Aí cria lá o ato de assinatura de um acordo em que o Brasil adere à Convenção Internacional, não sei das quantas. Só que aquilo ali, para valer, tem que ser aprovado no Congresso. E o Congresso trata isso com absoluto desdém, né? Esses 7 acordos, por exemplo, que ontem foram aprovados, não tem grande relevância e tal, chama mais atenção por esse desleixo do Congresso Nacional, do que por qualquer outra coisa. E também ontem foi o dia de a gente constatar mais um exemplo dessa falta de senso de urgência que se referiu o presidente do Senado. Ontem, o ex-deputado Alberto Fraga, aqui do Distrito Federal, ele foi coronel da reserva da PM, foi deputado federal em várias legislaturas, ele foi absolvido num processo em que era acusado de pagar empregada doméstica, uma babá da sua filha, com recursos da cota parlamentar, aquela verba de gabinete na Câmara dos Deputados. Essa ação, minha gente, foi iniciada pelo Ministério Público Federal em 2009. 12 anos depois, né, ontem, durante uma audiência na 12ª Vara Federal aqui de Brasília, o representante do Ministério Público se levanta ou pede a palavra e pede ao juiz a absolvição do acusado, porque o Ministério Público não tinha como continuar sustentando a acusação sem provas. 12 anos depois. Durante 12 anos, esse ex-deputado certamente foi atormentado no dia a dia com oficial de justiça, com intimação para prestar depoimento, intimação para isso, intimação para aquilo, custo de advogado, aquele inferno em que se transforma a vida de uma pessoa processada pelo Ministério Público Federal, que tem uma estrutura gigantesca, cachapante, né, que vai para cima da pessoa. Aí, 12 anos depois, o Ministério... E aí, olha, eu quero até dizer que foi uma atitude muito digna do representante do Ministério Público na audiência da Justiça, dessa audiência que ocorreu ontem, porque ele reconheceu que não tinha como sustentar a acusação.
Agora, esse reconhecimento tinha que ter sido feito muito antes, né? Aliás, antes mesmo de apresentar a denúncia, de ingressar com a ação na justiça. E aí, novamente, a gente percebe que nos três poderes, tanto no governo, no poder executivo, no poder legislativo e também, e sobretudo, né, a gente vê nesse caso, por exemplo, no poder judiciário, o senso de urgência mencionado pelo presidente do Senado é uma falácia daquelas que chocam e também deixam os brasileiros indignados.